Leão é destaque. Vamos então saber do Vinícius Calado dessa segunda-feira após mais uma derrota. Hoje o time não deve ter trabalhado, acredito eu, né? E aí, Vinícius, boa noite. Um abraço, Vibrante, boa noite a você, um abraço, Diego. Trabalhou não, começou hoje um período de recesso, 11 dias de recesso para os atletas, volta aos trabalhos do elenco do esporte somente dia 13 de junho. E, inclusive, Vibrante, muito torcedor do esporte na bronca, recesso, descanso para os caras, ó a fase do time, mas é uma orientação da CBF, já que com a disputa do Super Mundial de Clubes, paralisação da Série A do Brasileiro, o calendário desse ano vai terminar somente em 21 de dezembro, ou seja, no fim do ano vai ter uma redução no período de férias dos atletas, então tendo uma espécie de compensação com esse recesso, com a pausa para o Mundial. Quando é que começa o período de saídas e de chegadas? Porque a janela está aberta. E aí, Vinícius? As saídas já se iniciaram há cerca de 15 dias, né, Vibrante? Com a não renovação, ou melhor, no esporte não exercendo a sua preferência de compra dos direitos de Leno Lobato, de Plácido, os afastamentos de Matheus Alexandre e também de Gustavo Maia. Gustavo Maia foi para o Criciúma. Matheus Alexandre está, no momento, dando uma volta pela Europa com a sua esposa e deve, quando voltar, ter um empréstimo confirmado para o Atlético Paranaense, mas ainda não existe uma confirmação oficial. E outros nomes vão sim sair. O Antônio Oliveira, como a gente trouxe hoje a participação no TFC, disse claramente, só vai ficar quem tiver comprometido com a causa do esporte. Então, atletas irão sair e outros nomes irão chegar. Essa janela mais curta, de hoje até o dia 10 de junho, e o esporte deve ir atrás de, pelo menos nessa janela de agora, de 4 reforços. 4 nomes. 4, pelo menos. A princípio, pelo menos 4. Zagueiro, goleiro, extremo e centroavante. Certo. Posições, inclusive, né, ditas aí pelo Vinícius. Tem a possibilidade de aparecer um jogo de quartas de final do Nordestão aí para o esporte, Vinícius? Inicialmente, Vibrante, na coletiva de apresentação do Henrico Ambrogini e também do Thiago Gasparino, o Yuri Romão, até no meio da resposta de um deles, interviu e, no final das contas, ele disse que a informação passada pela diretoria de competições da CBF é de que Copa do Nordeste somente em setembro. Só que tem muito tempo, né? Vai ter a conclusão agora do grupo do Náutico, com esses 2 jogos em atraso do Bahia, ou melhor, o jogo em atraso e a última rodada do grupo, e vai ter um longo período aí podendo ser realizado quartas e também semifinal. Mas não existe nesse momento uma confirmação, mas a possibilidade é real. Setembro está marcada a final, né? Pelo menos Isso, o que estava na tabela. Inicialmente né? o calendário dado, né, Mário? Isso. A própria CBF disse que seria uma previsão de calendário, mas se tivesse choque com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores, que são competições na hierarquia à frente da Copa do Nordeste, esse calendário ia ficar como um ponto de interrogação. Só para a gente passar rápido, mais 2 saídas. Preparador de goleiros William Castro, demitido, e o coordenador de performance, Luiz Fernando Goulart. Esses 2 estão fora, estavam ontem em Mirassol, mas não fazem mais parte do staff do esporte. E o esporte já tem um novo preparador de goleiros, Douglas Neso, que estava no Operário do Paraná. Vamos ouvir rapidamente o técnico do esporte, Antônio Oliveira, que chama a atenção. Qual a responsabilidade, ou de quem é a responsabilidade desse momento do esporte? Bem, antes de mais, boa tarde. Difícil falar neste momento mais desafiante, até para a própria história do Sport. Sabemos a importância deste desafio para nós, portanto, até com um adversário direto para a luta, porque o campeonato não termina hoje, portanto, ainda faltam 27 rodadas, a projeção é essa, e até na perspectiva de futura, portanto, agora com a parada, vai com certeza haver reajustes obrigatórios, portanto, até para colocar
a equipa de acordo com aquilo que é a dimensão desta competição. Um jogo contra uma equipa que estava motivada, portanto, mas acaba mais uma vez por um erro nosso, de dar uma oportunidade, talvez a única, durante a partida toda. Portanto, eu acho que, e já o comuniquei aos jogadores, incluindo eu, mas há muita gente envolvida, de que o que fizemos até aqui é insuficiente. E só vai ficar aqui quem for comprometido com esta causa, com a história e com os valores deste clube. Porque há muita gente envolvida, que tem paixão pelo clube e que muito dos seus estados de humor e muito dos seus dias dependem das vitórias ou não do Sport. Portanto, eu não vou em nenhum momento permitir que isso aconteça e os reajustes vão ser feitos para estar enquadrados com a competição. Portanto, um jogo onde fomos mais efetivos na primeira parte, penso que as grandes oportunidades são nossas, mas não vale a pena estarmos aqui a jogar benzinho quando depois entregamos de mão beijada ao adversário. Portanto, eu acho que isto é um pouco o raio-x, entre aspas, daquilo que foi o Sport ao longo de 11 rodadas. Portanto, é um momento desafiante na história do clube, onde todos nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Todos, sem exceção, porque a época não começou agora, a época começou há muito tempo atrás. E preparar um futuro melhor, corrigir e aproveitar, porque a vida dá-nos essas oportunidades, de ter essa oportunidade de podermos corrigir erros do passado. E é isso que nós vamos fazer com a ajuda de todos. Não vou pedir paciência ao torcedor, porque ele já perdeu há muito. Vou continuar a pedir apoio, porque faltam 27 jogos. Portanto, e nessa perspectiva contamos com o apoio deles, porque vai ser muito importante, porque nós unidos vamos ser mais fortes, divididos vai ser mais desafiante, mas como eu disse, isto não é como começa, é como termina, e cá estaremos a lutar por uma causa e que eu tenho a certeza que no final vai valer a pena. São 4 semanas que nós vamos ter até ao jogo do Juventude, 4 semanas de preparação, porque em 15, 20 dias as adaptações fisiológicas que se geram não são suficientes para causar o efeito e o impacto que nós queremos a longo prazo, portanto ele infelizmente vai parar agora, mas felizmente por um lado dá para corrigir a rota, portanto vai haver reajustes, como é evidente, dentro do próprio elenco, mais uma vez que se enquadrem dentro daquilo que é a competição e da exigência da mesma. E trabalhar para que aí sim as adaptações com mais tempo de trabalho fiquem mais vincadas, portanto, e os jogadores fiquem mais adaptados para atacar os 27 jogos que faltam. Portanto, não existe justificação. Melhor, existem muitas justificações para o Sport hoje ter 3 pontos. Eu próprio incluo-me e tenho a cota da responsabilidade.